Boa noite, pessoal. Obrigado. Presença de vocês aqui. Mais uma live do museu. A gente vai conversar hoje com a professora Ana Magalhães. Daqui a pouco ela está entrando aí. Só um minutinho, ela... Oi, Ana, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Fernando? Tudo bem e você? Tudo jóia. Bom, estava agradecendo as pessoas, né, que estão nos assistindo. A gente já vai começar daqui a pouquinho. Aí, pessoal, infelizmente eu vou ter que desativar os comentários, então eles ficam passando aí no rosto da nossa convidada, tá? Mas, como vocês sabem, vocês podem participar nos comentários do nosso Instagram, tá bom? Lembrando que a gente também, dentro desse contexto Histórias da Dança e da exposição do Degas, o nosso concurso MASP Desenhos em Casa dessa semana é a bailarina de 14 anos, sobre que a gente vai conversar hoje com a professora Ana. São as releituras, né, as reencenações, né, que vocês podem fazer da bailarina. E o resultado, até domingo, 23h59, e o resultado sai na segunda-feira. Os 10 selecionados pela equipe de curadoria do museu ganham de presente a publicação dos desenhos e, especialmente, um amigo MASP para o ano. Então, pessoal, desculpa, vou desativar os comentários aqui, só um minutinho, tá? Bom, a professora Ana tem uma relação já antiga, né, intensa com o MASP, né? Começando oficialmente pela defesa da tese dela em 2000, né, uma tese que se chama Degas Escultor, do processo de fundição à coleção de bronzes do MASP. Muitas das questões que a gente abordou nessa exposição do MASP, que abriu agora no dia 4, passaram por problemas que a Ana já apontava lá atrás, né, na tese dela, sobre que ela vai poder falar um pouquinho hoje, especialmente as questões relativas à bailarina, né? A professora Ana é historiadora da arte, curadora, professora livre docente, diretora do Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, obrigado, Ana. Acho que a gente pode começar. Daqui a pouco eu vou começar a colocar as imagens aqui para a gente, né, que a gente preparou para essa conversa de hoje. A primeira imagem que a gente vai colocar, obviamente, é a bailarina de 14 anos do MASP, da nossa coleção. Só um minutinho que eu vou localizar ela aqui. Elas aparecem bem pequenininhas aqui embaixo. Legal. Não é essa. Não é. Essa é a Não original em podemos, cera. Aqui. não podemos confundir, Não porque há podemos confundir. reproduções, né? Vocês podem comprar nas lojinhas, não do MASP, vocês podem comprar reproduções da bailarina. Essa é uma questão, inclusive, que a professora Ana fala no texto dela. O catálogo dessa exposição, gente, é importante lembrar, ele traz 8 textos de autoras convidadas a escrever sobre o Degas. São textos inéditos, não há nenhuma republicação. São autoras como Norma Broad, autoras que estudam, né, e pesquisam questões relativas ao Degas há muito tempo, e a autora brasileira é a professora Ana, que escreveu um texto sobre a recepção da bailarina, sobre o que a gente vai conversar hoje. Então, Ana, é importante lembrar justamente que a bailarina nem sempre ela foi vista, a recepção dela, tanto no contexto na esfera pública, no debate público, quanto visualmente, foi de uma bailarina nesse contexto idílico do balé, dos tutus e sapatilhas, bem diferente disso, né? Uhum. Super diferente, Fernando. Eu acho que esse é o ponto alto, né, digamos assim, e que permite que a gente veja ela com outros olhos hoje, porque talvez o fato dela ter sido fundida em bronze, né, póstumamente, porque esses bronzes todos que estão espalhados pelo mundo, né, o MASP tem um, o Metropolitan tem outro, enfim, a Neue Karlsberg Glyptothek de Copenhagen tem outro, o Museu d'Orsay tem outro,
né? Elas têm pelo menos 28 exemplares da Pequena Bailarina em bronze espalhados pelo mundo, né? Mas ela não foi concebida assim originalmente. Originalmente ela era uma peça em cera, né? Que só chegou à vista, né? E para realmente para o debate novo, né? Da pesquisa em história da arte, na verdade, mais assim, um convívio mais próximo nos anos 90, né? Nos anos 80, 90, quando o colecionador norte-americano, que no fim comprou a escultura em 1956, passou ela em empréstimo permanente, depois doou, né? Depois da morte ficou doada para a National Gallery de Washington, né? Mas, de fato, quer dizer, o olhar público estava acostumado a ver os bronzes, né? E não as esculturas em cera. A escultura em cera original, não sei se você tem ela aí, ela está numa fotografia encontrada no ateliê do Degas de 1918, essa aí, né? É assim que ela é encontrada no ateliê do Degas depois que o Degas morre. O Degas morre em 1917 e a partir de então o seu galerista, né, o Joseph Duranrouet, ele faz um inventário daquilo que tinha ateliê do artista, etc. E encontra essa junto com 150 outras peças em bronze não, desculpa, em cera e outros materiais, né, que são inventariados e alguns selecionados, praticamente a metade, né, selecionada para passar por um processo de fundição póstuma em bronze. Essa era a única escultura que o Degas tinha exposto em vida. Ele prepara, na verdade, esse é um projeto longo do Degas, né? Ele está envolvido com essa ideia de representar o mundo do balé, etc., pelo menos desde os anos 60 do século XIX. Ele é um aboné, como se diz, né? Um assinante da Ópera de Paris a partir dos anos 70, na verdade. E ele está muito interessado nesse mundo do balé, do espetáculo, né, que ele o tempo todo frequenta. Como assinante da ópera, ele era dado acesso a ele, por exemplo, a frequentar inclusive os ensaios e aulas de balé, né, o treinamento das bailarinas, etc. E ele tinha esse projeto aí grandioso que ele começa a empreender a partir de mais ou menos 1878, de apresentar essa versão, né, em escultura de uma menina, um chamado Rato da Ópera. Esse era o codinome, né, das bailarinas jovens que chegavam para serem formadas, serem educadas dentro do balé da Ópera Nacional de Paris, a ópera Garnier, que todos nós conhecemos, né? Então, naquele momento, ele estava muito interessado nesse universo, e o interesse dele nesse universo vem justamente do fato de que esse universo não é esse universo romântico, enfim, leve, né, idílico que a gente imagina. Ao contrário, né, quer dizer, o balé tinha passado. O balé, antes de mais nada, isso é que é um dado interessante, né, e a gente viu isso também recentemente. Eu começo o meu texto falando justamente da crise da reforma previdenciária da França o ano passado, quando as bailarinas da Ópera Nacional foram para a fachada, foram para a escadaria da Ópera Nacional fazer uma apresentação de uma das coreografias, né, do Lago dos Cisnes, do Tchaikovsky, para protestar contra as novas leis de previdência social na França, que abolia a aposentadoria dos bailarinos da ópera aos 42 anos, né, porque, no fundo, essa é uma profissão que eles começam muito cedo, né, e desde o século XIX, sobretudo, né, quando isso virou efetivamente uma carreira concursada na França, etc., é sempre assim. Quer dizer, as bailarinas começam muito cedo, elas são recepcionadas na ópera para serem treinadas como tais a partir dos 5, 6 anos, quando elas têm uma estatura mais ou menos em formação, se estuda, por exemplo, a postura da coluna, se elas têm a abertura correta, tudo isso, e o trabalho, né, de educação e de formação de uma bailarina nesse contexto é muito árduo, né? Por exemplo, Ana, desculpa, mesmo o ano eu passado, achei né, essa nesses imagem protestos aqui, que eu vou aconteceram mostrar na rapidamente França, aqui na tela. Tá? vocês veem depoimentos de bailarinos dizendo assim, olha, com 17, 18 anos, o corpo de uma bailarina já é um corpo machucado, sofrido, cheio de dores, né? Porque isso exige que elas se preparem o tempo... Oi? Oi? Essa Sim, imagem estou que vendo. você se referiu, eu achei, eu Uhum. consigo. Desculpa, a gente não preparou essa imagem,
aqui, mas eu consigo mostrar para vocês, acho que dá para ver um pouco, está no nosso catálogo, né? Essa imagem que a professora Ana falou da greve, tá? Isso, né? Isso, uma bacana. coisa que chamou a atenção também, Ana, é que no final do ano passado houve essa greve e o Museu d'Orsay, que é ali perto, estava fazendo uma exposição do Degas chamada Degas à l'Opéra, né? Degas na ópera. E era uma exposição que fazia uma opção por não se referir a essas questões, né? Uhum. Então, isso ficou ainda mais evidente, essa espécie de diferença de interesse, de abordagem, porque, de fato, essas bailarinas fazendo greve, e elas diziam que elas estavam fazendo essa greve não só pelos 350 anos de trabalho, né, das suas antecessoras, um trabalho duríssimo, por isso que elas se aposentavam aos 42 anos, né? E é isso que o governo do Macron queria mudar, mas pelas bailarinas que virão no futuro. Então, acho que essa diferença ficou muito marcada, e o d'Orsay fazendo uma exposição que não se referia a esse problema, a exposição não falava de nenhuma condição social da vida dessas meninas. Claro que é uma opção institucional, a gente não está dizendo que é uma opção não exclui a outra, mas de fato ficava um pouco estranho, né, o museu fazer uma exposição do Degas e não se referir a essa questão das bailarinas, né? Sim, não, e sobretudo nesse caso, né, porque, quer dizer, o Degas também está entrando nesse universo num momento em que há efetivamente um declínio do balé na França. Né? O balé era uma dança de corte francesa, na verdade, inventada na corte do Luís XIV, era eminentemente uma dança masculina que, ao longo dos séculos, foi sendo, enfim, transformada, adaptada, atualizada, até que, no final do século XVIII, século XIX, se torna uma prática eminentemente feminina e o auge, digamos assim, do chamado balé clássico, a referência que a gente tem historiograficamente, é a da primeira metade do século XIX, né, que é a era do chamado balé romântico. Mas quando o Degas começa a frequentar o declínio, né, quer dizer, essa era do balé romântico passou, existe toda uma discussão social sobre esse lugar, esse contexto da Ópera Nacional de Paris. Por quê? Porque boa parte dessas meninas que iam para serem educadas como bailarinas desde muito pequenas, com 6, 7 anos, quer dizer, quando elas chegam aos 14 anos, elas já fazem parte do corpo de baile profissional e atuam profissionalmente, ganham para isso, tem uma carreira, né? Então, mas elas estão dentro desse mundo da ópera Garnier, etc., num contexto em que, primeiro, elas, de um modo geral, vinham das classes populares trabalhadoras, elas eram filhas de lavadeiras, operários de fábrica e assim por diante, né? E esse era um modo que as famílias encontravam de conseguir dar uma vida melhor, digamos assim, para suas filhas, né? Ao mesmo tempo, há todo o processo, e sobretudo através dos assinantes da Ópera de Paris, e essa é uma grande discussão enfim, do ambiente do naturalismo, né, na literatura, na crítica e nas artes, que é o aliciamento dessas meninas à prostituição. Quer dizer, existem vários acontecimentos e casos de bailarinas adolescentes que são aliciadas por grandes abonés, né, grandes burgueses da ópera de Paris, e sustentadas por esses homens, né? Então elas, quer dizer, você tem, no caso do Degas, ele vai representar isso muito bem, né? Ele, a partir de 1870, 74, 75, na verdade, da década de 70, ele está retratando, inclusive, por exemplo, através do pastel, dos desenhos que ele faz, algumas pinturas, etc., ele está mostrando esses corredores da ópera, enfim, promíscuo, né? Um pouco não, bastante promíscuo, entre bailarinas e esses grandes burgueses parisienses que também, né, como assinantes da ópera, têm direito a se ver elas trocarem de roupa, etc. E muitas vezes saem acompanhados dela. Então há uma espécie de sobreposição entre a figura da bailarina e essa pequena cortesã, vamos dizer assim, que enfim, aliciada por esses homens poderosos, né?
E a pequena bailarina de 14 anos, quer dizer, o discurso do Degas por trás disso é esse problema, é efetivamente esse problema. É isso aqui, um historiador da arte como Douglas Druick, nos Estados Unidos, mostrou, né, durante a grande retrospectiva Degas, lá atrás, em 88, 89, organizada entre o Louvre e o Museu d'Orsay, né, e com um grande simpósio. Ele trazia toda essa nova informação sobre né, do debate sobre essa escultura. E daí, não à toa, o Degas escolhe um material que é um material assim, né? Quer dizer, você usava, os escultores têm o hábito, né, e os artistas tinham o hábito de usar escultura, de usar cera, né? Desde a antiguidade, obviamente, mas se usava a cera muito mais para modelar e escultura, mais do que propriamente para obras acabadas. E o que o Degas faz é usar a cera para conceber uma escultura acabada, né? E aí ele vai buscar referência em outros lugares que não são propriamente a escultura nem a tradição clássica da arte, né? Que era alguma coisa que usava muito, inclusive, né? Ele vai buscar as referências num outro contexto, que é esse contexto, talvez, do que a gente chamasse o low-roll, né? Ou da cultura do consumo de massa mais, né, do consumo imediato ali, que tem a ver com a criação dos museus de cera no século XIX, com o Museu Grévin, que tinha essas atrações espetaculares de mostrar, né, esculturas que eram perfeitamente humanas, etc., etc. Os autômatos, né, os brinquedos mecanizados, etc. Ele vai buscar referência nessas coisas. E outra coisa que ele também coloca a questão aqui é justamente o estatuto dela como obra de arte, né? Porque ele está, na verdade, ele faz algumas opções estranhas, né? Quer dizer, ele veste ela com uma roupa de verdade, né? Ela não tem o tamanho natural, né? Ela não é uma escultura em tamanho natural, ela tem 2/3 do tamanho natural. Por outro lado, ela tem uma roupa de verdade, um tutu, né? A saia de verdade, o corselet de verdade. A gente não vê mais isso nem aqui nessa fotografia feita em ateliê em 1918, porque a peruca já tinha sido coberta de cera, mas ela tinha uma peruca, né? E ela foi apresentada impensável para a escultura, na apresentação de escultura, dentro dos padrões, né, de apresentação de escultura, sobretudo os acadêmicos do século XIX. Né? Se apresentava em vitrine objeto de museu de zoologia. Isso era o registro, o display que se usava dentro do Museu de História Natural. Então, quer dizer, os críticos da época, quando olharam para essa escultura desse jeito, né, viam realmente traços muito evidentes de um objeto estranho. Quer dizer, primeiro, ela não é lida como uma escultura e ela é imediatamente associada falar, né, da pequena bailarina de 14 anos. Então, por exemplo, Charles Efrussi vai dizer que ela é uma boneca com uma natureza e um estoque de maus instintos e desvios viciosos. Dumont vai falar que ela é um macaco com um focinho vicioso, né? Ou ainda o próprio Dumont que diz que ela é um jovem monstro que deveria estar preservado em um vidro de formol, né? Ou ainda o Henri Trianon que diz que ela deveria ser apresentada, ela era um museu de zoologia, antropologia ou fisiologia, né? E por fim o Paul Mans que chama ela de aterrorizante, bestial e uma flor precocemente depravada. Né? Tudo isso é dado pela condição do material que o Degas escolhe para apresentar a sua escultura nesse momento. Né? Então, também fundi-la em bronze póstumamente, né? Porque fundi-la em bronze póstumamente foi uma ação quase de asepsia, né, também dela, num certo sentido. Embora a gente perceba justamente no fundidor, né, e naqueles responsáveis, representantes por levar esse processo de fundição a cabo, que envolvia um grande amigo escultor do Degas, a tentativa de preservação
desses aspectos materiais da escultura em cera, né? Então, enfim, ela era vista nesse contexto e ela era, né, segundo o próprio Degas, uma espécie de era uma espécime mesmo do que ele chama, num soneto, ela, da raça da sua rua. Né? Escreve um pequeno soneto sobre a pequena bailarina de 14 anos, em que ele fala justamente do envolvimento dele na produção, né, da escultura, na concepção da escultura, e que a pequena bailarina é esse, enfim, que representa esse ambiente dos morros de Montmartre, né, e dos bairros operários, desse contexto de aliciamento dessas meninas. Né? Para além disso, ele tem um grande amigo nessa ocasião, né, de quem ele frequenta a casa, janta quase toda semana com a família, etc., que é o compositor e libretista da ópera Garnier, o Ludovic Halévy, que está escrevendo, na verdade, um libreto sobre essa história. Quer dizer, a ficção do Ludovic Halévy para Madame Cardinal et ses filles é justamente, o Le Petit Cardinal, é justamente a história de uma lavadeira que alicia suas duas filhas como bailarinas na Ópera de Paris. Né? Então, nós estamos nesse contexto quando a Bailarina do Degas é produzida. Né? E quando ela vai ser traduzida em bronze, né, depois da morte do artista, né, no final da década de 10, começo da década de 20, né, já do século 20, entre 1919 e 1931, a gente está no momento de resgate do balé como nessa imagem da dança nacional francesa. Né? Então, quer dizer, a gente tem uma outra leitura também desse objeto, né? Que é alguma coisa que o Brasil vai emprestar quando a escultura chega em São Paulo, em 1954. Né? O Brasil está exatamente num processo de discussão que vinha desde a final da década de 30, de criação do seu balé nacional, de impulsionamento de baile brasileiro, né, justamente na formação das bailarinas brasileiras. E aí desculpa, não é o Museu da República, não, é o Palácio do Itamaraty mesmo. E elas serão apresentadas. O Bardi, mais tarde, como diretor do MASP, vai publicar o livro The Arts in Brazil, e que ele hipotetiza a possibilidade dessas esculturas serem expostas individualmente em bases rotatórias, mecanizadas e rotatórias, de modo que elas parecessem estar em movimento. Né? É claro, a pequena bailarina ela não tem o porte de um bibelô, né? De uma bailarina de caixinha de música. Né? E nenhuma delas propriamente tem essa dimensão. Mas, quer dizer, a relação disso com a bailarina da caixinha de música é muito próxima nesse contexto. Né? É um objeto enfim, de convivência cotidiana, né, das meninas, sobretudo das classes burguesas, né, brasileiras e no mundo inteiro nesse contexto, né, nas suas penteadeiras e na decoração do seu quarto, né, essas caixinhas de música com a bailarina. Que menina nessa época, bom, até quase a minha geração as meninas tinham, né? Até hoje a gente encontra esses bibelôs para serem comprados por aí, né? Então ela é meio que assimilada um pouco a esse objeto, né? Vamos dizer assim. E vai se falar o tempo todo justamente da figura pura, inocente, etc., coisa que ela não era vista assim no contexto em que ela foi produzida no final do século XIX. Você quer mostrar agora, Ana, quer que eu coloque a capa das revistas?
exemplo, como as grandes celebridades daquele contexto, né? Fernanda, isso, queria mostrar justamente essa imagem, que é a imagem da Beatriz Consuelo. A Beatriz Consuelo era uma bailarina do Teatro Municipal do Rio, que virou a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, e nessa capa aí da revista Manchete, né, a capa anuncia sobre ela, né, sobre a vida dela, tinha alcançado justamente uma celebridade nacional. Ela estava indo para compor o corpo de baile nacional da França, nesse contexto, né? E ela é apresentada como essa celebridade. Aí a gente tem outras figuras importantes, né, como a própria Eros Velouzia, né, e outras bailarinas que passeavam entre o balé e o cinema e o teatro de revista, né, e as montagens de musicais e apresentações, por exemplo, no Teatro da Urca, nesse contexto, né? Então, vocês têm essas transições. Aqui eu estou apresentando para vocês, eu achei curiosíssimo, né? Isso é uma matéria especial da revista Rio sobre a atriz francesa Cécile Aubry, que quando ela veio ao Brasil, né? Isso é uma matéria de 1953, quer dizer, um ano antes nem menos de um ano antes da pequena bailarina de 14 anos chegar ao Brasil, efetivamente, né? E a Cécile Aubry tinha virado uma estrela francesa do novo cinema francês, porque ela tinha representado em 1949 a personagem, tinha vivido a personagem principal do filme, de uma adaptação para o cinema da vida da Manon Lescaut, mas atualizada também para o contexto da Segunda Guerra Mundial, em que ela era uma prostituta redimida, acusada de se deitar com os nazistas, salva justamente por um partidiano, né, um partisão francês que a protegia, levava para Paris, e no fim os dois se degeneravam completamente. Então ela era apresentada no ambiente francês também nesse misto de imagem de pureza e perversão, digamos assim. E aqui essa matéria da revista Rio faz uma menção textual ao Degas, né? Eles, para abrirem a matéria, né, eles têm a seguinte, seguinte legenda para a imagem, que ela está deitada com a mão no queixo, assim, vestida meio como um soldado, como uma partisã, né, uma partisana. Eles dizem o seguinte: Cécile tem um arzinho de perfeita ingênua e pode parecer uma danseuse de Degas. Quer dizer, a menção ao Degas é explícita, né? E na página da direita, ela obviamente ela está aqui vestida de bailarina, né? De fato, como a bailarina, mas numa pose complicada, porque ela é um misto de bailarina e dessa ingenuidade da bailarina, mas ao mesmo tempo ela faz referência a toda a atualidade e ao imaginário da garota pin-up, né? Eu não sei se todo mundo tem na cabeça aqui o que é uma garota pin-up, mas eram essas justamente modelos que desde a década de 30 tinham ganhado as revistas ilustradas, sobretudo nos Estados Unidos, depois se difundiram na Europa, e que durante as pelos soldados de guerra, né, em cartão postal, etc., eram fixadas, por exemplo, junto ao seu leito, na mochila, etc., e que, enfim, os representantes, né, das armadas, aí, dos exércitos mundo afora que lutaram a Segunda Guerra, tinham uma certa tolerância com isso, porque entendia-se que era um modo de conter um pouco o ímpeto dos soldados quando eles chegavam em algum lugar, né, chegavam dentro de um vilarejo onde eles avançavam, etc., e evitar estupros coletivos, porque isso é recorrente na Segunda Guerra Mundial. Então, ligada a essa figura também sensualizada, provocante, erótica, etc., da pin-up, né? Então, foi muito interessante descobrir tudo isso, né, e entender que o Brasil entrava justamente nessas lógicas por via das revistas ilustradas e da promoção das próprias bailarinas brasileiras no exterior, né, como celebridades. Por exemplo, no caso da Eros Velouzia, ela é uma espécie de enfim, contraposto, digamos assim, a Carmen Miranda, né? Ela poderia ter tido uma carreira
nos Estados Unidos, em Hollywood, etc., que ela acabou não querendo ter, etc., foi promovida nos Estados Unidos num balé brasileiro em que ela dançava com roupas muito sensuais, etc., mas ela tinha saído bailarina formada pelo balé do Teatro Municipal do Rio, né? Então, a gente está nesse contexto quando a pequena bailarina de 14 anos é recepcionada no Brasil, né, digamos assim. Então, é curioso seja se ela se pense nela, né, nesse contexto, vamos dizer. Ana, Bom, você gostaria? A gente pode mostrar não sei o que agora mais que eu aquela teria para imagem da falar reprodução que é vendida nas sobre lojas ela. de museu? Você acha que a gente pode mostrar Aquela essas imagem? reproduções agora ou era depois isso? Sim, pode, pode. Por exemplo, isso é Tá. uma coisa interessante, né? Porque, quer dizer, isso é outro dado que me deixou bastante intrigada quando eu pesquisei o Degas lá atrás, né? Eu peguei bem o auge dessa discussão aqui. O que eu estou mostrando para vocês aqui é a imagem de um dos gessos, né? Tem 2 gessos da pequena bailarina de 14 anos. Um pertenceu a um grande historiador da arte que era um especialista em história do impressionismo, que era o John Rewald, que é esse aqui, e que acabou num museu em Omaha, Nebraska, o Jocelyn Art Museum, e que em 1997 um grande especialista britânico, que é o Richard Kendall, propõe que se faça essa intervenção na peça fizeram esse teste de prova, né, com esse gesso da pequena bailarina de todo um debate, né, em torno do que era, digamos assim, legitimamente, o que era originalmente, melhor dizendo, originalmente a saia apresentada na exposição impressionista de 1881, que na verdade a gente não tem muita informação sobre isso, né? Que já foi a saia puída, né? A primeira registro fotográfico que a gente tem da pequena bailarina de 14 anos é aquela foto que eu mostrei para vocês dela ainda no ateliê do artista quando se fazem os inventários da coleção. É uma hipótese de que ele tenha apresentado ela assim na mostra impressionista de 1881, mas a gente na verdade não sabe. E um dado que é interessante é porque alguns dos críticos da época falam de uma superfície suja, né? Quando eles associam essa figura, né, da bailarina, por causa de ser uma figura bestial, simiesca, né, essa ligeira de fisionomia do Lombroso que estavam na moda em Paris nessa época, né, e que se falava muito, né, na fisiologia e na fisionomia do crioulo. Então se viam esses traços na própria cabeça, conformação da cabeça, no queixo empinado dela, etc. E a materialidade da cera parecia estar do corpete que ela usava e da própria saia, né? Existem evidências hoje de que a própria saia era coberta de cera e que, portanto, ela talvez não tivesse esse aspecto, porque, de fato, o tutu do século XIX é um tutu muito claro, farto, ele é quase branco. Talvez na própria saia da bailarina, né? Isso foi descoberto recentemente num restauro que foi feito com o bronze que está lá no Metropolitan, em 2018. Aliás, vale a pena ver esse filme da equipe de conservação do Metropolitan, que é muito bonito, como o conservador de tecidos faz o restauro do tutu do bronze do Metropolitan e descobre esses dados, né, de que o tutu, pelo menos nos testemunhos de época e tal, tinha uma camada de cera, né? Agora, Ana,
também é uma imagem a Então há todo um dela e um debate trabalho que de reconstituição um ganhou pouco uma outra arqueológica escala. dessa peça, que não faz... Desculpa, Sim, tem uma e certa ganhou uma diferença, outra a escala sua e é uma voz chega intervenção. depois. Eu tava, eu estava dizendo que essa obra vem ganhando uma outra dimensão, inclusive com algumas histórias ficcionais sobre Tem um quem certo teria delay, sido né? ela. Saiu um livro da Camille Laurent, na França, sobre a vida da Marie, né, que é essa menina. E também uma obra que é cada vez mais popular, né? Inclusive nas lojinhas de museu tem essas reproduções, na internet a gente encontra de vários tamanhos, né? Inclusive. Poderia falar um pouquinho sobre isso e sobre essas reproduções que você chama a atenção no seu texto, né? Não, isso é outra coisa inacreditável. Não só lojas de museu, Metropolitan. Isso é uma coisa inacreditável, né? De fato, ela virou um souvenir de museu. Então, assim, tem alguns museus, por exemplo, o próprio Metropolitan, né? Que tem reproduções muito acuradas, muito legal. Inclusive, os outros bronzes que não da pequena bailarina, inclusive em tamanho você pode comprar na loja do Metropolitan. Você vai pagar lá uns US$ 800 mil, mas você pode comprar, né? E tem essa outra versão Bibelô Souvenir, que você encontra não só em lojas de museus, né? Como também pela internet. Se vocês entrarem, por exemplo, na Amazon, em lojas de caixinhas de música, né, de decoração, etc., vocês vão encontrar várias versões da pequena bailarina de 14 anos. No eBay. Em formato desde chaveirinho até... Né? Então, ela aqui, efetivamente, ela é esse objeto que deriva da caixinha de música, né? Um outro assunto, né, que a gente tem conversado e desde que a gente retomou esse contato com a Ana para ela escrever esse texto, e também agora que a exposição abriu na sexta-feira, então a gente começa a ter as primeiras recepções, né, tanto da imprensa quanto do público. Há uma certa separação assim que o senso comum faz, como se houvesse, né, uma divisão muito estrita entre questões, digamos, formais e estéticas e estilísticas de um lado e questões sociais e políticas e de identidade e de raça e de gênero, né, em relação a esses artistas, né, com quem o MASP vem trabalhando nos últimos 6 anos, e especialmente agora no caso do Degas. A gente vai trabalhar em breve também com o Gauguin, então esse dilema ele vai retornar, né? Então a Ana, acho que ela poderia falar algo sobre isso. A gente acredita, claro, que não há uma separação estrita, né, entre esses dois lugares. Pelo contrário, esses lugares eles estão em diálogo, eles estão se articulando, como justamente você acabou de lembrar, como foi a recepção dessa obra no Brasil. Essa recepção ela vai mudando de acordo com o lugar sociocultural, de acordo com o momento histórico, né, de cada sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Ana, até porque já foi perguntado aqui para a gente, mas vocês estão falando de questões políticas em relação a essa menina, mas onde isso aparece na obra? Fernando, tá tudo muito entrecortado. Não sei se você está me entendendo, você está me ouvindo melhor agora? Chegou um pouco atrasado, mas você ouviu a pergunta? Oi, Fernando. Está me ouvindo, não? Está me ouvindo? Nossa, não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Desculpa, eu vou... Acho que será que agora chegou? Peraí, eu vou sair aqui do meu iPad e entrar no celular, porque estou achando que está atrapalhando. Não estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Agora eu estou. Desculpa.
Tá. Acho que será que agora chegou? Peraí, eu vou sair aqui do meu iPad e entrar no celular. Só achar. Você quer que eu coloque a pergunta de novo? Estou escrevendo para você. Tá travando, Mariana. Você acha que a gente recomeça, não? Tá. Pessoal, desculpa, às vezes tem dado esses problemas, a professora Ana vai tentar retomar. Ela saiu e vai tentar retomar. E aparece aqui para mim, para eu autorizar ela, Mariana? Ela saiu ou não? Ela saiu. Daqui a pouco ela vai... Você está falando com ela aí, não? Não, faz o seguinte, ativa os comentários. Tá. Pessoal, primeiro também, só lembrando que... Aqui, a professora voltou, tá? A parte da minha pergunta deu para ouvir, Mariana? Tá. Oi, Ana, melhorou agora? Oi, agora melhorou. Então, estava travando, não sei. Você ouviu a questão, né? Aquela suposta separação entre questões estéticas de um lado, entre aspas, e formais, e políticas de outro. E, inclusive, nos perguntaram, mas onde que isso aparece na obra do Degas? Dá para ver isso no bronze? E aí, eu acho que você acredita que sim, né? Por isso que a gente queria ouvir você sobre isso. Completamente. Não, eu acho que sim, porque, quer dizer, o que a gente percebe, né? Se a gente olha olha de perto e observa realmente a coloração do bronze, primeiro, o bronze é um bronze que tem toda a marca, né, digamos assim, da manipulação da cera na superfície dele, né? E ele foi feito numa técnica de fundição que enfim, é muito conhecida, muito antiga, mas que na época que ela foi resgatada, na época que ela foi usada para fazer a fundição em bronze do Degas, existia toda uma discussão na França de que ela era, assim, a técnica por excelência que preservava a mão do artista, nos mínimos detalhes, inclusive nas digitais, etc. Tem um trabalho primoroso, né, que o fundidor faz com a pátina da escultura. Então, a pátina, quer dizer, essa coloração amarronzada, alguns deles, quer dizer, cada versão em bronze é um trabalho em si só, por si só, né? É um trabalho artesanal, né, digamos assim, e que mostra justamente as colorações dessa superfície. Muitas vezes a gente vai ver traços, por exemplo, de zonas mais escuras, como se justamente o fundidor estivesse tentando preservar o estado de conservação da pequena bailarina quando ela foi encontrada no ateliê do artista. Então, quer dizer, tem uma preocupação dele, né, de corresponder, de algum modo, ao que a história crítica dela, né, desde o século XIX, como esse ser degenerado, esse ser, né, que era uma espécie de, enfim, objeto taxidermizado, né? Ela é um espécime taxidermizado da Ópera de Paris, ou ela é essa, enfim, espécie de objeto fossilizado, né? Tem um jornalista, isso também é legal de ler para vocês. Tem um jornalista que, em 1918, faz uma grande matéria sobre a descoberta dessas esculturas no ateliê do artista, né? O Paul Gzell circula numa revista ilustrada de grande circulação na França no período, e ele vai o tempo todo comparar a descoberta dessas esculturas como se fosse a escavação num sítio arqueológico, né? Então ele diz o seguinte, e ele fotografa, né? As fotografias são publicadas, né? A fotografia, inclusive, que eu mostrei para vocês da pequena bailarina no ateliê do artista, e ele diz o seguinte: as fotografias que publicamos são as primeiras que dão a conhecer algumas das maravilhas executadas por este mágico. As ceras de Degas são em torno de umas 60. Depois de sua morte, foram descobertas em um canto de seu ateliê. Foi uma verdadeira exumação. Elas estavam cobertas de poeira, como as figurinhas antigas de Tanagra e Mirina, quando os arqueólogos as retiram dos túmulos. Manipuladas violentamente por seu pai desnaturado,
elas jaziam lamentavelmente. Algumas estavam torcidas e amassadas, outras estavam quebradas. Felizmente, conseguiu-se juntar os cacos. Quer dizer, há uma descrição de fato que você encontra elas num estado deplorável de conservação, num estado de decrepitude, né, digamos assim, e que elas finalmente agora vão ser resgatadas para serem traduzidas no outro material e preservadas para a posteridade. Alguma coisa que o próprio Degas, na verdade, não tinha certeza que ele jamais faria, né? Então, o cuidado do fundidor foi tentar, de algum modo, preservar esse momento, né, digamos assim, das esculturas tal como elas foram encontradas. Isso para mim era muito evidente olhando os bronzes, né, quando eu estudei todos eles, né, não só da Pequena Bailarina, mas todos eles. Então, essa questão da leitura, da dimensão, né, do significado histórico dela naquele contexto, a leitura política, né, digamos assim, dela, está impresso naquele contexto, na materialidade dela lá, e está impresso na materialidade dela aqui. Né? Quer dizer, o trabalho também, de certa maneira, de traduzir em bronze, né, que o fundidor tentava respeitar, digamos assim, esse legado crítico, né, de recepção da Pequena Bailarina, e, por outro, essa nobreza do bronze, etc., fazem com que a gente tenha uma outra relação com esse objeto, né? E essa relação tem tudo a ver com esses dois contextos, né? Na verdade. Nesse sentido, é importante lembrar da participação da Sofia Borges, né, na exposição do Degas. A Sofia foi convidada pelo museu no começo do ano, ainda antes, né, do início da pandemia, a estabelecer uma relação com os bronzes do Degas, especialmente com a bailarina de 14 anos. Então, ela passou meses e meses fotografando e refotografando obsessivamente esses bronzes. Quem puder vir à exposição vai ver esse confronto aqui no espaço. Criou-se, de fato, uma situação assim instalativa, porque essas obras da Sofia estão nos cavaletes de vidro, que já é algo assim anti-cenografia, né? É importante lembrar também que não é comum numa exposição do Degas ao redor do mundo a gente vê algo mais bruto, mais cru assim na exibição dessas obras. Elas estão em vitrines, né? Foram vitrines que foram desenhadas pelo arquiteto do museu Martin Corulon para dialogar justamente com a transparência, a leveza e esses materiais brutos, né? Do cavalete de vidro da Lina Bobardi. E a gente ficou muito feliz com as fotos da Sofia. Estou mostrando uma delas aqui, é uma foto aí em grande escala, deve ter quase aí 5 metros, né, de largura. E essas fotos reforçam um pouco essa brutalidade, né, essa presença do bronze. Aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também, Ana. Olha, eu fiquei muito impressionada quando eu, enfim, fui vendo essas fotos da Sofia Borges, porque eu acho que ela, num certo sentido, ela resgata talvez alguma coisa que tivesse na intenção desse fundidor quando ele tenta captar justamente essa superfície, essa qualidade da superfície material da cera, né? Porque as fotografias são muito luminosas, né? Vocês têm essa superfície um pouco, né, desse material que tem essa textura mais mórbida, né? Mais mole, né? Que é própria da cera e não do bronze. Então, nesse sentido, eu acho que a Sofia foi no espírito, né? Digamos assim, dessa superfície que se tenta representar no bronze, né? E isso também me parece evidente. Acho que tem uma foto aqui que era da cabeça da Pequena Bailarina, né, que ela fotografa de cima, e aí a gente vê bem essa projeção da cabeça achatada, né, dela. Lombrosianas, né, nesse período, que estavam em circulação nesse momento. Essa fotografia é muito impressionante, né? Porque aí, de novo, ela a gente se aproxima, né, dessa crueza, né, da matéria, que era alguma coisa que o artista queria, de certa maneira, exprimir quando ele escolhe a cera, né? E ela consegue fazer isso, de certa maneira, com o bronze, né?
que era também, de algum modo, a intenção do fundidor, traduzir aquilo que o artista tentava exprimir lá atrás, né? Então, ela de fato, aí ela ganha outra dimensão, né? Ela deixa de ser esse bibelô, de algum modo. Tá certo. Então, a gente chegou aqui no final do nosso tempo. Queria agradecer, Ana, sempre um prazer conversar com você, poder te ouvir sobre esse assunto. O nosso catálogo traz um texto da professora Ana, também sobre questões que a gente falou aqui. Aqui a gente pode ver a capa do catálogo, justamente com uma imagem da Sofia Borges, né? E essa aqui é a contracapa do catálogo, né? A bailarina. E dentro do livro também, entre os ensaios dessas autoras convidadas a escrever os textos inéditos sobre o Degas, há também um dos ensaios da própria Sofia Borges, né? Um ensaio visual que traz também imagens da bailarina e de outros bronzes que ela fotografou nesse processo em diálogo com a curadoria da exposição. Então, a gente tem uma presença dela tanto no catálogo quanto no espaço expositivo. A exposição ela vai até dia 1º de agosto, né? Uma exposição aí mais estendida por conta das questões relativas à pandemia. Então, a gente vai ter bastante tempo para ver essa exposição. Então, muito obrigado, Ana. Obrigado a todos que nos assistiram. Boa noite. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Obrigado, Ana. Permitir essa revisitar esse tema de pesquisa tão antigo para mim. Ah, sim. Que bom que deu certo, né? Tchau, tchau.